Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. A maioria das versões modernas de Bíblia omitem o trecho final do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versos de números 9 ao 20. Outras, porém, traz esse trecho entre colchetes, pelo fato de, no manuscrito original, não constar tal passagem bíblica em apreço. Veja bem, eu gostaria de pensar juntamente com os senhores a respeito desse assunto, ainda que de maneira sucinta, não é? Segundo os manuscritólogos, nós temos mais de 5.700 manuscritos gregos remanescentes do Novo Testamento e pelo menos 618 contém os evangelhos e apenas dois não contém o trecho final do Evangelho segundo escreveu Marcos 16. E esses dois manuscritos, por sua vez, é o Sinaíticos e o Vaticanos. Mas, se nós atentarmos um pouquinho mais e irmos a fundo, um dos três mais antigos manuscritos, o Alexandrino, o inclui o final do Evangelho segundo escreveu Marcos 16, não é? Nos escritos de alguns pais da igreja, entre eles Irineu de Lyon, Hipólito de Roma, nós vemos citação dos versos de Marcos 16. Escreveram eles no século II depois de Cristo, enquanto os dois manuscritos aqui mencionados datam mais ou menos no século IV depois de Cristo. Agora atentem e compreendam, pois se nós vamos abolir o final do Evangelho segundo escreveu Marcos, não é? Porque não constava nos melhores e mais antigos manuscritos, nós teremos também de eliminar ou abolir outras porções escriturísticas do cânon sagrado. Por quê? Porque não constava nesses dois manuscritos, não é? Veja bem, se nós pegarmos os códigos sináiticos, nós não temos ali boa parte do livro do Gênesis. Os códigos vaticanos, por sua vez, não tem e não aparece a primeira e a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito, a carta a Filemão, a carta aos Hebreus, bem como o livro do Apocalipse. Portanto, se nós eliminarmos o trecho final de Marcos 16, porque não constava nesses dois manuscritos, teremos também de eliminar ou abolir outras porções escriturísticas das Sagradas Escrituras. Mas, mesmo se tal passagem bíblica em apreço de Marcos 16 não constava nos melhores e mais antigos manuscritos, como sináiticos e vaticanos, não é? Nós temos o final do Evangelho de Marcos 16, não é? Em outros evangelhos sinópticos ou até mesmo em outros livros das Escrituras, ratificando o trecho final de Marcos 16. Veja bem, os versos de números 9 ao 14, nós temos confirmado no Evangelho segundo João, capítulo 21, verso de número 14. O verso de número 15, nós temos ratificado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versos de números 19 e 20. O verso de número 16, nós encontramos a passagem bíblica no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso de número 18. Os versos de número 17 e 18, nós temos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versos de números 1 a 8. O verso de número 19, nós encontramos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versos de números 49 ao 53, bem como Atos, capítulo 1, versos de números 9 a 11. E a confirmação da palavra por meio dos sinais, que nós encontramos em Marcos 16, e verso de número 20, não é? E bem como os versos de números 17 e 18, nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 2, versos de números 3 e 4, e no livro de Atos, capítulo 2, verso de número 43, bem como capítulo 5, verso de número 16.
Portanto, meus irmãos, o que eu gostaria que vocês entendessem é que, embora, ou melhor, mesmo que o trecho final do Evangelho de Marcos 16, isto é, os versos 9 ao 20, não constava nos manuscritos originais, nós encontramos esses versos em outras porções escriturísticas, portanto, nós não temos como negar a inerrância e a infalibilidade das Escrituras. Ok? Abraço.